Nós estamos de volta aqui com Bom para Todos. Você já mandou sua pergunta? Participe, bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui comigo a doutora John Kwon Kim. Ela é advogada e professora da Escola Superior de Advocacia da OAB. Olá, doutora Kim, muito obrigada pela sua participação. Olá, Marília. Obrigada pelo convite. Recentemente, a ANS ela suspendeu a comercialização de alguns planos de saúde, inclusive alguns que já foram até reincidentes, né? Na sua opinião, você acha que isso é o suficiente? É uma medida que vai dar resultado? Na verdade, os consumidores, os usuários dos planos de saúde, eles precisam ficar atentos que a ANS sempre foi uma agência à parte, tirando juntamente com a Anvisa, né? Foram os mais atuantes em relação ao plano de saúde, em relação ao seu mercado regulador. O que está acontecendo é que ele realmente agora está dando vazão às demandas e às reclamações dos consumidores efetivamente. Quem? Quem está regulando o mercado. Se é suficiente, nós só vamos verificar por tempo dessa fiscalização, mas já é uma iniciativa válida, porque só fiscalizando e só controlando e punindo aqueles que não cumprem é que a gente vai ter um plano de saúde eficiente no mercado. Doutora Kim, a ANS então está cumprindo com o papel dela. E qual é o papel do beneficiário? O beneficiário ele sempre tem que, antes de mais nada, antes de adentrar no contrato, ao conversar com o corretor, verificar principalmente sua rede conveniada, quem são os médicos e fiscalizar também esses descredenciamentos automáticos e a falta de aviso por parte das empresas de plano de saúde. Segundo momento, uma vez descredenciado, ele passa a exigir uma equivalência, uma semelhança, uma correspondência das qualidades e continuar denunciando. Justamente em virtude dessas denúncias dos consumidores é que a agência veio fiscalizar, punindo e proibindo a venda de produtos que não têm eficiência no mercado. Os planos de saúde, eles são recordistas em reclamações. Adianta o consumidor procurar o PROCON ou até mesmo o IDEC? Sempre recomendo, antes de ajuizar uma ação, em virtude da famosa morosidade que o Poder Judiciário está tentando minimizar, mas porque acarreta uma procura maior para o advogado, e ele não tem como ele procurar o juizado, ainda que o juizado permita que a pessoa ingresse com valores envolvendo até 20 salários mínimos sem o profissional, você lidar com questões técnicas. Então, para evitar essa morosidade toda, sempre é possível se esgotar administrativamente uma conversação, até porque a agência tem atuado fortemente. Então, eu recomendo que antes de ingressar com qualquer ação, tente esgotar junto ao fornecedor, a empresa de plano de saúde, faça protocolos, todos os protocolos do procedimento e no fim, se ele não conseguiu, paralelamente avisando a agência, né, a ANS, se ele não conseguiu, aí sim ele pode procurar e esgotar os órgãos de defesa do consumidor. Vamos ouvir a primeira pergunta da população. Os planos de saúde estão demorando em média de 2 a 3 meses para você marcar uma consulta. Eu tive agora recentemente com um médico do convênio, né? Demorava 2 meses e meio, mais ou menos. Aí eu paguei a consulta, R$150, tinha para o dia seguinte. Quero saber se está certo esse tipo de coisa. Claro que não. É uma reclamação muito comum nas ruas. E justamente essas suspensões estão vindo, e existe uma resolução que proíbe. Uma consulta normal você não pode esperar por 7 dias. Olha que absurdo, né? A agência teve que regular o prazo de atendimento de marcação. Mas dentro dessa regra, então vamos lá, como é que o consumidor tem que fiscalizar? Lógico que se ele pudesse gravar por celular, ou então as ligações por telefone, ou então colocar uma testemunha próxima, tem que denunciar esses médicos, esses laboratórios, hospitais que prorrogam, não atendem, não agenda, tem que denunciar junto à agência para poder responder às multas que são punidas. E outra, elas podem perder, inclusive, a autorização para funcionar no mercado. Existe uma punição maior do que isso? Então, o consumidor tem que fazer sua parte e exigir. Se ele desembolsou, tem que ter recebido um recibo. A não ser que ele tenha passado batido, tem que exigir o recibo. Embora eu acredito que os médicos não vão passar recibo desse atestado de que eles estão descumprindo uma lei. Então, guardar recibos e protocolos é muito importante. Muito importante.
Vamos ouvir agora a Bárbara Renata de Souza. Ela é tecnóloga em medicina nuclear. Eu trabalho numa clínica de medicina nuclear e lá eu trabalho com bastante paciente oncológico. E a gente escuta os pacientes reclamar que os convênios estão demorando para liberar os exames, que é fundamental, né, para o tratamento do paciente, e consultas. Aí a gente queria saber como que a gente pode falar para os pacientes, como que eles devem proceder com essa demora dos convênios. Os convênios, eles têm resistido muito a autorizações de exames e o Poder Judiciário, dentre os seus julgamentos, as decisões já majoritárias, prevalece a recomendação do seu médico que está atendendo. Então, se o médico pessoal recomendou vários exames urgentes e o laboratório ou o plano de saúde não autoriza, ele está infringindo e descumprindo o contrato, porque ele está manipulando esse contrato ao seu entendimento. Então, isso tem que ser denunciado junto aos órgãos de fiscalização, como o PROCON, a própria ANS. Num segundo momento, esse prejuízo, porque se trata de exames urgentes, acarretando danos à pessoa, ela pode pleitear posteriormente, comprovadamente, esse prejuízo a ser ressarcido para si. Doutora Kim, e os planos de saúde pode obrigar esses pacientes a realizarem esses exames dentro dos seus próprios laboratórios? Não, ele não pode exigir, ele tem que estar conveniado com os demais e ele tem que ser livre a escolha do consumidor. Vamos ouvir agora a pergunta do Sebastião. Olá, eu tenho uma dúvida se as novas regras dos planos de saúde elas são aplicáveis tanto para os planos particulares quanto para o SUS. O SUS, na verdade, é o Sistema Universal de Saúde. Ele, a princípio, atinge e abraça a todas as questões. O que o plano de saúde está fazendo e a ANS está tentando regulamentar é trazer a privada para que faça igualmente com a universal, a pública. Só que, assim, toda vez que a ANS baixa um rol de procedimentos tentando atingir e nivelar igualmente, as empresas berram falando, nós vamos aumentar. Não, não pode, né? Porque você vai ficar com tratamentos menos incisivos, ou seja, as coisas mais light, menos custosas, e aí os mais custosos eles jogam para o SUS. Isso que a ANS está tentando evitar. Então, a princípio, o SUS atende a tudo e as privadas estão tentando ser equiparadas na medida do possível. Vamos ouvir a próxima pergunta. Estou de 8 meses e meio, eu quero saber se o meu convênio, ele tem a obrigação, se eu exigir o meu médico para fazer a minha cesárea. Se o médico está dentro do credenciado, sim. Eu não posso, durante todo o pré-natal, eu sou acompanhado por meu médico conveniado e do nada o plano interfere porque não interessa. Não, isso não existe. Isso é mais uma vez uma manipulação, unilateralidade do contrato, e isso é muito grave porque acaba mexendo com o emocional da paciente. Então isso não pode, e ela pode exigir legalmente. Vamos ouvir a próxima pergunta, que é da Anitta, ela é balconista. Eu gostaria de saber se toda essa mudança que teve no plano de saúde vale também para o plano odontológico. A princípio, sim, porque o plano odontológico está fazendo parte da rede da oferta dos serviços. Então, eles também não podem atrasar o atendimento, limitar exames. Então, é válido tanto para o plano de saúde quanto o odontológico, né? Tá certo. Vamos ouvir a pergunta do Mauro. Eu queria saber sobre as carências do plano de saúde. Você pode me explicar? As carências são os prazos estipulados para aquelas doenças pré-existentes. Então, o plano empresarial, a princípio, não pode prever esse tipo, a não ser, é lógico, doença pré-existente da pessoa. Padrão é de 24 meses a 300 dias, 180 dias em outros procedimentos. 300 dias é para o parto, né, para as pessoas. Só que assim, essa carência, ela é suspensa no momento em que eu tenho alguma urgência e emergência, então dentro dos 24 horas ou gestacional 12 horas, eu sou coberta, apesar da doença pré-existente ou qualquer outra situação. Então, para essas situações eu tenho essa cobertura, mas posteriormente, existindo essa doença pré-existente, passa a vigorar o prazo de 24 meses, 300 dias para o parto e 180 dias demais procedimentos.
Nós ainda temos uma série de perguntas para responder, doutora Kim. Nós vamos rapidamente para um comercial. Voltamos já já.